Passamos de imediato à tribuna livre. Solicitamos o vereador Tiago Ferro que faça uma saudação oficial a esta casa. Hoje o horário está destinado ao pastor professor Cícero Bezerra, ele que é membro e diretor do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná, COMEP. Também gostaria de registrar e agradecer as presenças do bispo Antônio Cirino Ferro, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, também pai do nosso colega vereador, seja bem-vindo, do pastor professor Cícero Bezerra, diretor do Conselho de Ministros Evangélicos do COMEP, também do pastor Iverson Gomes de Lima, Igreja Evangélica Quadrangular, representando o presidente, o pastor Fernando Kingler, assessor do prefeito, também do pastor Valdemar Clariano, coordenador-geral da Marcha para Jesus, Igreja do Evangelho Quadrangular, e o Biratã da Silva, coordenador da Ação Social da Marcha para Jesus, da Primeira Igreja Batista, nosso colega Bira. Vereador Tiago Ferro com a palavra. Bom dia a todos, cada vereador, cada funcionário, ao Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, que com muita alegria recebemos hoje nesta casa, a Câmara Municipal de Curitiba, e eu que tive a honra de participar e de servir voluntariamente na executiva da Marcha para Jesus durante muitos anos, hoje licenciado para exercer a função de vereador de Curitiba. Me alegra muito recebê-los aqui. Tive a oportunidade de outros anos vir a esta casa para fazer o convite aos vereadores e a Curitiba participar da Marcha para Jesus. Então, uma grande honra esse ano que celebramos a Marcha para Jesus com o tema 500 anos de reforma que ainda transforma. Então, cada um dos amigos, dos pastores, dos irmãos que aqui estão, principalmente faço então um cumprimento a toda a diretoria, na pessoa do meu pai, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná, bispo Cirino Ferro, e de imediato passo a palavra ao professor, missionário, pastor Cícero Bezerra. Sejam bem-vindos. Muito bom dia a todos. Só um minutinho, pastor, por gentileza. Gostaria de cumprimentar o presidente, Serginho. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras e também estender ao presidente da casa, o Serginho do Posto. Muito obrigado pela receptividade. E nós queremos comunicar a vocês, convidá-los para a próxima Marcha para Jesus, que já é tradição, né? Cada ano nós estamos aqui trazendo para vocês sobre o movimento da marcha, a repercussão que a marcha tem para a cidade e, de uma certa forma, também apresentar os nossos planos e os interesses que a gente tem para com a cidade de Curitiba. Primeiro momento, eu quero falar sobre a Marcha para Jesus. O movimento de marcha, na verdade, é um movimento controvertido. Tem muitos que amam e bastante que odeiam, né? Porque as marchas, historicamente, elas trazem uma representatividade de classe. Então, a primeira marcha cristã, com tradição evangélica, ela aconteceu em Londres no ano de 1987, por alguns grupos religiosos, né, querendo apresentar-se para a sociedade e advogar suas causas e os seus valores. Interessante que nessa primeira marcha, a previsão era de 5.000 pessoas e foram 15.000 pessoas na primeira marcha. E é até um fato interessante que nós temos uma missão chamada Jovens com uma Missão, que foram um dos precursores desse movimento de marcha. Então, na verdade, a Marcha para Jesus, na verdade, é uma representatividade de classe. Ela tem uma conotação religiosa por causa dos seus valores e por causa das pessoas que participam das respectivas igrejas. E os movimentos de classe no Brasil, eles têm repercussões muito significativas. Se nós olharmos
assim, o movimento das diretas já. É um movimento de classe, é um movimento onde o povo foi para a rua, né? Se nós olharmos a marcha na paz celestial no mundo, né? Pensando no mundo, a marcha da paz celestial, ela mudou os rumos da política da China, o relacionamento com os outros países, a comercialização, a globalização e etc. Se nós olharmos a marcha contra a guerra do Vietnã, que trouxe um impacto significativo nos Estados Unidos. Se nós olharmos a marcha na Rússia, a Rússia mudou a configuração histórica, política, a partir de uma marcha. E essa marcha para Jesus aqui de Curitiba, ela já passa de 20 anos, né? Então ela já é uma tradição da cidade. E esse ano nós estamos conversando, discutindo de que maneira que a marcha ela pode trazer mais representatividade social para a cidade. Você sabia que nós vamos distribuir 1000 mudas de árvores, 1000 mudinhas, né, para que as pessoas possam plantar. Também nós vamos distribuir, a princípio, 1000 lanches, um sanduíche para aquelas pessoas que dormem nas ruas da cidade. Então cada ano a gente passa nas marquises, né? Então tem várias pessoas dormindo ali, então nós vamos distribuir 1000 lanches para essas pessoas. Também já é tradição da marcha nós fazermos uma coleta de alimentos. Esse ano o nosso alvo é de distribuirmos 10.000 litros de leite, distribuído em 50 instituições sociais da cidade. Então nós estamos trazendo essa conotação de uma ação social, não só ser um movimento aleatório, um movimento intuitivo, mas ele trazer também representatividade para a cidade. É importante para vocês, vereadores, e nós contamos com o apoio de vocês, porque isso representa, de alguma forma, como nós podemos servir a nossa cidade, como nós podemos fazer diferença nesse contexto, pegando a carona, né, do movimento religioso, pegando o trânsito que nós temos a partir das diferentes igrejas. O que nós ouvimos, e eu tenho ouvido isso já há muitos anos aqui em Curitiba, dos governantes, pessoas iguais a vocês, eles dizem assim: a igreja vai aonde o governo não vai, viu, senhor presidente? A igreja entra aonde o governo não entra. Então, eu acho que é muito importante essa participação de vocês, esse interesse nos seus âmbitos de influência, nas suas bases eleitorais. Então, o apoio da Marcha para Jesus ele é muito significativo para a cidade. Nós vamos assistir um breve vídeo para que vocês possam ver o movimento na prática mesmo. E depois desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Semana Cultural, que é um outro movimento que nós estamos desenvolvendo e participando aqui na cidade. A Marcha para Jesus é um evento anual que ocorre em mais de 100 países, com o objetivo de manifestar a fé cristã e realizar ação social. Historicamente, surgiu na Irlanda, com o objetivo de unir católicos e protestantes e estabelecer a paz e a união entre ambos. Em Curitiba, está na sua 25ª edição, como um evento interdenominacional, ou seja, não representa uma religião específica, mas todas as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e seus ensinamentos de amor ao próximo. Pela graça ele me faz vivo, ele me faz tão bem, ele me faz tão bem, ele me faz tão bem. É um dos maiores eventos do estado do Paraná, onde aproximadamente 300.000 pessoas se reúnem para uma manifestação pacífica de fé e ação social. Todos os anos, a Marcha para Jesus coleta e distribui alimentos, roupas e litros de leite para as famílias carentes,
realiza a limpeza da cidade. Somos o povo da cruz, somos o povo do amor, nós somos fortes. Cadastros de medula óssea. Unidade, paz, amor, o nome é Jesus Cristo, marcharemos. Abençoa os comércios da região. Vivendo a visão, somos um, somos adoração, somos um. Promove cultura e shows. E também o incentivo a espaços para a prática de esportes. Em 2017, neste período de guerras e hostilidades, a marcha pretende declarar a paz pelas ruas da cidade, celebrando o tema 500 anos de reforma que ainda transforma. Transforma as pessoas, a família e a sociedade com verdades eternas. Então, é uma sinopse aí para vocês verem a dinâmica e o funcionamento da marcha. Esse ano é um ano bastante significativo para nós da tradição protestante. No dia 31 de outubro de 1517 é o dia oficial da Reforma Protestante. Nós estamos completando 500 anos agora. Então, isso é uma data muito significativa para o mundo protestante, mundo literalmente mesmo, os eventos, as comemorações, é um ano de comemorações nesse sentido, visando a tradição da reforma. E a marcha, ela é um movimento familiar, ela é um movimento pacífico, ela é um movimento... Porque às vezes o cidadão, ele olha para um movimento como esse, e esse é um movimento religioso apenas. Porque às vezes até as pessoas olham para nós, um pastor e padre, missa e culto. Mas é importante, vocês, senhores vereadores da cidade de Curitiba, a ação da igreja, ela é significativa para a transformação da cidade, do cidadão. Quando estou dizendo cidade, estou falando do cidadão. Para ajudar as famílias, em tempos conturbados como esse que nós vivemos, a importância de nós termos movimentos que são movimentos agregadores e são movimentos que transmitem valores, que são os valores que todos vocês defendem. Então, essa é a primeira fala. A segunda é sobre a Semana Cultural. Semana Cultural é um projeto, inclusive, que está tramitando na casa, que eu gostaria de pedir apoio a vocês, nas conversas, nas interações, nas participações. A Semana Cultural, na verdade, é a ideia de você trazer as artes que estão nos recônditos das igrejas. Vocês sabem que os grandes cantores, os grandes mestres da arte no mundo vêm de ambientes da tradição religiosa. Então, nós estamos, na verdade, até assim, tentamos assimilar um pouco ali de Joinville com o teatro, com aquela Semana de Artes e algumas outras grandes cidades do mundo, e estamos então implementando a Semana Cultural. Já tivemos um pequeno insight no ano passado. Para você ter ideia, nós tivemos mais de 300 apresentações, música, teatro, jogos, participações e etc. Então, gostaria de pedir com carinho para vocês que analisassem esse projeto, que percebessem as implicações e a utilidade que isso pode trazer para a cidade de Curitiba. Passar também um videozinho bem rapidinho sobre a Semana Cultural, para que vocês possam se inteirar sobre o assunto e também nas suas discussões para vocês conversarem a esse respeito. Entre os dias 15 a 19 de maio, a Semana Cultural de Curitiba é um evento realizado pelo Comep, que tem como objetivo promover a sustentabilidade por meio da arte. Várias escolas e auditórios da cidade receberão voluntários em oficinas de música, dança, teatro, circo e fotografia, além de palestras sobre economia criativa, inovação, sustentabilidade e ação social, totalizando aproximadamente 300 espetáculos. Para mais informações, acesse a página no Facebook, Semana Cultural de Curitiba. Então, aí está uma pequena sinopse para vocês entenderem dos eventos, as mais diferentes expressões artísticas. Nós temos na casa aqui alguns vereadores novos, que estão no seu primeiro mandato. Nós contamos com o apoio de vocês. Aqueles que já são tradicionais aqui na casa, que já têm nos apoiado durante muitos anos, nós queremos expressar os nossos agradecimentos.
Nós sempre temos recebido o apoio aqui da Casa de Curitiba. Os vereadores têm sido sempre solícitos para as nossas reivindicações, e existem alguns posicionamentos que nós sempre vamos defender. Quando você pensar a respeito do aborto, quando você pensar a respeito da família, quando você pensar a respeito de liberdade religiosa, quando você pensar em participação social do cidadão e do indivíduo, você pode sempre entender que esses são valores defendidos pelo Comep no estado do Paraná. Então, nós não somos apenas um grupo de pastores, uma representatividade apenas religiosa, mas queremos ter participação social na cidade. Queremos, de alguma forma, contribuir, porque o cidadão, a sociedade, faz parte das igrejas. E as igrejas, elas têm uma influência, a igreja forma valor, a igreja, ela influencia, ela transforma a vida de uma pessoa. Nós agradecemos muito o tempo, né, de vocês, muito obrigado por essa possibilidade de estarmos comunicando, e sejam todos convidados para participar da Marcha para Jesus no próximo dia 20 de maio. Geralmente a marcha, ela tradicionalmente é num dia de sábado. Muito obrigado. Obrigado, professor Cícero Bezerra. O senhor pode ficar conosco à mesa, por gentileza, para as perguntas dos vereadores. Também, em tempo, fazer o registro da presença do pastor Flávio Sauer. Núcleo Pastoral também está presente conosco. Seja bem-vindo. Nesse momento, a gente passa a fala, após a fala do doutor Cícero, nós abriremos as inscrições para que os vereadores possam fazer seus questionamentos. O vereador Bruno Pessutti já tem a vereadora Noemi inscrita. Mais algum outro vereador? Por enquanto, não. Vereadora Noemi, então, com a palavra. Muito obrigada, vereador presidente Serginho do Poço. Quero parabenizar o pastor Cícero Bezerra pela explanação. Nós temos acompanhado a Marcha para Jesus desde o meu primeiro mandato, investindo, inclusive, em emendas parlamentares desde o meu primeiro mandato. Quero também dizer que, nessa casa, temos os vereadores pastor Osias Moraes, que é também pastor da Universal, pastor Ezequias Barros, que é pastor da Igreja Brasil para Cristo, o doutor Volmir, que é da Igreja Quadrangular, e o vereador Toninho da Farmácia, e eu, que somos da Assembleia de Deus, fora os outros que se simpatizam com a comunidade evangélica e fazem parte da bancada evangélica nessa casa. Eu vi o apoio da Prefeitura Municipal e vi o apoio do Estado aqui também. Eu gostaria de saber o que eles estão apoiando, como estão apoiando, e se é o suficiente esse apoio, se precisa viabilizar um pouquinho mais de apoio. Quero também citar, na ausência do vereador Volmir, que ele faz uma lei do dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, que já passou na Comissão de Legislação e, com certeza, será votado. A Assembleia de Deus é a maior igreja de Curitiba e também tem participado das Marchas para Jesus, na pessoa do meu pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Estou fazendo um pedido de informação em relação aos investimentos das emendas parlamentares desde 2009, em relação à Marcha para Jesus, até para trazer uma transparência melhor à casa. Mas eu gostaria de saber como estão os investimentos, tanto das emendas parlamentares, como da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, e se isso tem sido o suficiente ou precisa viabilizar, como essa casa pode ajudar um pouco mais a marcha, considerando que como o senhor disse, um momento pacífico, uma demonstração de unidade, uma demonstração de que a casa, a cidade também declara que Jesus é o Senhor e que é a verdade que nós temos pregado. E quero parabenizar também ia falar vereador Bira, mas é o Bira, pelo projeto social que ele incutiu na Marcha para Jesus e tem desenvolvido com a Clarice e com o seu grupo de apoio de voluntários, um trabalho belíssimo. Até a gente pensou até em transformar, eu não sei se já foi pensado nisso, em lei, porque é um evento que pega a casa limpa e deixa a casa limpa. Isso é um diferencial da Marcha para Jesus, não é a verdade em outras marchas, né? Além da dificuldade em relação à violência, a brigas, mas não é essa a nossa postura enquanto comunidade evangélica. Tem feito um trabalho brilhante, eu quero parabenizar todos os pastores aqui presentes e parabenizar
A marcha, desde que eu estou participando, tem sido a melhor da cidade de Curitiba. Parabéns, pastor Cícero Bezerra. Obrigado, vereadora. Vereadora Julieta Reis com a palavra. Gostaria de fazer uma saudação a todos os pastores, em especial ao pastor Cícero e também ao pastor Cirino Ferro, que é o pai do nosso querido vereador Tiago Ferro, cumprimentá-lo pela representatividade, pela qualidade da sua participação aqui na Câmara Municipal. E dizer que a Marcha para Jesus, da mesma maneira que a Semana Cultural, é muito importante para a cidade, porque reúne as pessoas de bem, reúne as pessoas que têm fé, reúne as pessoas cristãs, sempre em benefício da paz e das pessoas menos favorecidas. Então, eu sou católica, sou cristã, mas eu acho importantíssimo a participação de todas as igrejas evangélicas nesses movimentos. Eles são movimentos positivos para a nossa sociedade, eles acrescem a cidade, movimentos, eles motivam os jovens a trabalhar sempre acreditando, tendo fé e sempre pelo bem. Então, contem sempre com o nosso apoio. A Marcha para Jesus já é um sucesso na cidade de Curitiba, com certeza a Semana Cultural também, e a cidade só ganha com isso. E nós, que somos as pessoas de bem, as pessoas cristãs, nós temos que trabalhar pelos nossos valores, porque é só dessa forma que nós combatemos o mal e que nós combatemos aquelas pessoas que não se integram dentro da sociedade, trabalhando pelo benefício de todos. Então, parabéns a todos vocês, contem sempre com o nosso apoio. Obrigado. Gostaria de me inscrever, presidente? Já está inscrito. Vereador professor Euler, com a palavra. Na sequência, vereador Ezequias, vereador Josias. Primeiramente, cumprimentar o pastor Cícero e dizer que, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, eu queria colocar à disposição de vocês, senhores, a nossa comissão, para que vocês pudessem até participar algum dia de alguma reunião, para ver de que forma a gente pode apoiar, dar mais apoio aí à Semana Cultural. Então, fica à disposição a comissão para a gente poder contribuir da melhor forma possível. Ok, vereador. Vereador Ezequias, na sequência. Então, o pastor agora, nesse momento, o professor faz a devolutiva das perguntas. Na sequência, continuaremos os blocos. Meus cumprimentos à vereadora Noêmia, conhecida de longas datas, né? Você estava falando ali, eu estava lembrando das nossas conversas bem antigas, né? Então, muito obrigado sempre pelo seu apoio, cordialidade, parceria mesmo. Então, e a gente, no nosso segmento, nós nos sentimos muito bem representados por você aqui, esteja certo disso. A minha esposa sempre comenta, né? A vereadora Noêmia, né? A participação dela. Então, agradecemos por isso. Assim, o objetivo principal da marcha é que nós levantemos os nossos próprios recursos, né? A gente transita no Brasil inteiro. Por exemplo, uma das maiores marchas de tradição protestante no Brasil, cristã, né? Cristã e protestante, católicos e evangélicos, é a Marcha de Manaus. Nós aqui, eles chegam a colocar 1 milhão de pessoas na rua, né? Tem toda uma estrutura de desenvolvimento e etc. Nós aqui estamos implementando, cada ano a gente tem percebido um desenvolvimento, a gente vai implementando certas questões que são importantes, mas o apoio, a ideia principal é que nós levantemos os nossos próprios recursos. Nós temos as emendas, vocês que sempre têm sido muito bem-vindas. No ano passado nós tivemos uma intervenção do Ministério Público a respeito das emendas. Nós precisamos, então, as emendas elas só podem ser usadas para, por exemplo, palco, só questão estrutural, né? Só questão estrutural da marcha. Com respeito à prefeitura e ao governo do estado, esse diálogo a gente sempre tem. Isso independe de posição política, partidária e etc. Quem é o governador, nós vamos sempre conversar com o governador. Ele sabe disso, né? Quem é o prefeito, nós vamos sempre conversar com o prefeito, independente das nossas posições, porque o Comep ele é uma entidade apartidária, então a gente não pode se posicionar nesse sentido.
né? Vocês me conhecem, a maioria aqui, eu estou aqui nessa cidade, vim de fora, estou aqui há 20 anos e a minha militância aqui é notória na cidade. Então, eu não preciso mostrar para ninguém o que eu faço. Não sou membro de nenhum partido, não tenho interesses políticos, não, na verdade, eu penso na cidade, penso nas pessoas, porque essa é a minha vocação. Então, a minha vocação é o serviço para a cidade. Então, vereadora, assim, eu acho que a casa pode sempre, eu acho que pode nos ajudar no sentido de considerar as nossas causas, os nossos valores. Por exemplo, o professor Euler ali já, né, isso para nós é importante. E essa interação com vocês aqui, ela é muito importante. Também respondendo à nobre vereadora, assim, o movimento é um movimento pacífico. E vocês sabem que no país que nós vivemos, né, nas inseguranças que nós temos, nos diferentes âmbitos, né, governamentais, assim, nós precisamos de ter alguns movimentos que demonstrem para a sociedade de que existe uma ação mais dando apoio, alguma ação que traga esperança para o nosso povo. Eu acho que vocês aí no dia a dia, nos seus gabinetes, vocês devem sentir assim a necessidade. Por exemplo, a cidade de Curitiba, só o entorno de Curitiba são mais de 150 mil pessoas desempregadas. É o pai de família que não tem onde levantar recursos para colocar o pão na mesa para os seus filhos. Então, eu acho que uma ação como essa, como a marcha, ela traz pelo menos algumas horas, 5, 6 horas ali daquele dia, com uma passeata que o pai, o filho, a família ali representada, e identificando alguns valores que são significativos para a sociedade. Professor Euler, muito obrigado pela sua disposição de ajudar. Sou professor também, né? Sou doutor em teologia, né? Trabalho com educação nesse país, sou professor há 32 anos. E a sua iniciativa de participar, da gente conversar, pode ter certeza que vai ser bem-vinda. E eu acho que tem muitas coisas que nós podemos atuar em conjunto. Eu acho que é importante o senhor entender de que as nossas ações, elas não são ações apenas de cunho religioso. Elas são ações visando a transformação social, que é o nosso ideal como professor. Muito obrigado. Com a palavra agora, vereador Ezequias, na sequência, vereador Osias e vereador Dr. Volmir. Bom dia, pastor Cícero, bispo Cirino Ferro, vereador Tiago. Importante trazê-los aqui para falar dessa tão importante marcha em Curitiba, né? E quero parabenizá-los a todos e dizer, né, esses dias conversando com o pastor Cícero, descobrimos que somos conterrâneos, ou pelo menos pertinho ali, né? Isso mesmo. De Umuarama, Cruzeiro do Oeste. E é muito bom entender. Eu também, com o vereador Valdemir Soares, participei de muitas das marchas para Jesus, né? Ele também que foi um dos idealizadores, juntos com o vereador Tiago Ferro, e que participou muito tempo. Mas eu quero apenas parabenizá-los pela forma como ela é feita hoje, como os senhores trabalham para que a marcha ela aconteça. Muitas pessoas e se doa, né? Tem gente que acha que entra recursos para que alguém se beneficie. É o contrário, a gente vê os homens ali, as mulheres envolvidas, os jovens envolvidos que estão gastando seu tempo, dando energia e também, muitas das vezes, recursos para que a marcha para Jesus aconteça em Curitiba. A Semana Cultural, no ano passado, eu fui em um dos eventos, né? Foi muito interessante, achei bem interessante e com certeza vai trazer ganho para a cultura do nosso município. Parabenizá-lo mesmo, parabenizar a cada um dos senhores que fazem da Marcha para Jesus todos os anos, né? Um diferencial para a nossa cidade. Quantidade de pessoas, a forma como ela acontece, ordeira, de uma maneira onde a polícia não tem qualquer problema, né? 250, 300 mil pessoas na rua, sem nenhum estresse. Parabéns mesmo, que Deus abençoe vocês. E pode contar com aquilo que a gente puder ajudar aqui, depois vamos sentar e aquilo que nós pudermos ajudar com as emendas, vamos ajudar, tá bom? Muito obrigado. Vereador Osias, com a palavra. Quero fazer uma saudação ao pastor Cícero Bezerra e também ao nobre vereador Tiago Ferro e ao bispo Cirino Ferro.
E dizer que participo da marcha já há muitos anos, há alguns anos, comecei a participar lá em Manaus, que é a minha terra natal, conheci a marcha lá para Jesus e participei da primeira lá. E é realmente, como o senhor falou, uma multidão de pessoas e uma organização extraordinária da marcha. E o principal valor que a Marcha para Jesus traz não é a placa de uma denominação, mas é mostrar que existe um caminho aonde podemos trafegar com a família, com os jovens, com o idoso, com todos que querem, de fato, compor uma trajetória ainda melhor. E isso é muito importante. E aqui em Curitiba estive participando da última também, estive lá com o Tiago Ferro, estive com os senhores lá, e foi muito bacana ver que a organização que os senhores trazem para essa marcha, que é muito ordeira, e com certeza esse ano vai trazer ainda mais pessoas, e a marcha ela não é uma marcha cristã, ela é para todos, inclusive aquele que não é um cristão, ou, como disse a nobre vereadora, ela é católica, que tem a sua religião, mas não é uma placa. É importante nós convidarmos a todos para participar e ver que podemos sim contribuir com a cultura de Curitiba, num espaço onde todos possam ver que nós podemos caminhar juntos e melhor. Parabéns. Vereador Dr. Volmir. Quero parabenizar o vereador Tiago pela iniciativa, o pastor Cícero pelo trabalho que faz à frente da Marcha para Jesus, com o bispo Cirino na Comep também, meus parabéns. Nós, enquanto Igreja Quadrangular, também participamos, fazemos parte, integramos essa equipe e sabemos, pastor Cícero, da responsabilidade que é organizar essa Marcha para Jesus, as licenças que temos que tirar, aprovação de bombeiro, e é uma via sacra, mas tudo dentro da responsabilidade. Ressaltar também a importância do trabalho feito quanto à organização, a limpeza, um trabalho de limpeza que a gente nunca vê ser mencionado, pós-marcha, quando vai passando e o pessoal vai catando lixo, isso é um modelo a ser seguido, e também pelo evento, que é um marco. A vereadora Noêmia já mencionou no início, também dos 500 anos da Reforma Protestante, já temos caminhado aqui nessa casa com esse momento histórico, e parabenizar novamente. Nossos parabéns e conte conosco também aqui na jornada. Muito obrigado. Ok, vereador, com a palavra o professor Cícero. Vereador Ezequias, muito obrigado pelo seu apoio, receba os nossos sentimentos do Comep pela sua perda, saiba que são momentos, né, que a gente precisa de muito apoio e só a graça de Deus na nossa vida, né? Então receba os nossos sentimentos. Nós contamos com o apoio do nobre vereador, no sentido de que tem certas questões, nós entendemos todos os trâmites políticos, os interesses são diversos da sociedade, tanto é que a sociedade está aqui representada pelos senhores. Sempre que nós apontarmos alguns caminhos aqui, que nós achamos que são importantes, por exemplo, nós temos um problema sério nas igrejas da cidade de Curitiba, que é a questão do alvará, né, que nós já vemos batendo isso há anos. Então, a gente conta com o apoio de vocês nesse sentido, né, porque o objetivo é a legalização das igrejas. E, às vezes, a gente precisa de leis que nós não queremos passar por cima das leis, mas de que nós precisamos de representatividade nesse sentido. Também, vereador Osias, seja muito bem-vindo à cidade de Curitiba, né? Então, você está chegando há pouco tempo aqui, mas saiba sempre da nossa consideração. Nós nos conhecemos logo quando você chegou, né? Então, saiba da nossa consideração e do nosso apoio, porque, vereador Volmir, a marcha, ela termina uma e já começa a outra. Então, é praticamente um ano de trabalho, de integração,
de discussões. As igrejas elas têm as suas identificações, a forma de agir. A Igreja Quadrangular ela tem uma dinâmica. A Igreja Assembleia de Deus, como a vereadora mencionou, ela tem uma outra dinâmica. A Igreja Universal. Então, o trabalho nosso de fazer essa interação entre as igrejas, ele acontece durante o ano. E também a parte documental. São mais de 50 documentos em vários. Normalmente nós temos uma executiva, né, que é montada para fazer essa parte documental. Esse ano ela está sendo coordenada pelo pastor Valdemar, que é o nosso coordenador da parte executiva. Então, esse trabalho ele já é uma marcha acontecendo nos bastidores e nos gabinetes, e conversando com vocês, e conversando com os deputados, e conversando com o prefeito, conversando com o governador. Então, a gente sempre busca o apoio, e, na verdade, o apoio de vocês é significativo nesse sentido. Gostaria de destacar aqui a presença do pastor Flávio, que é o coordenador do núcleo de pastores, também aqui da cidade de Curitiba, e lá atrás tem o pastor Carlos Lima, que é um amigo já de longa data, né, que está trabalhando hoje junto à vereadora Noêmia Rocha. Perfeito. Na sequência, temos o vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Cícero pela apresentação. Dizer não só da importância espiritual da marcha, onde 280, 300 mil pessoas louvam a Deus e tem ali aquele momento espiritual que dura por anos, décadas, aquela lembrança. Falar da importância da marcha para a cidade de Curitiba no ponto de vista econômico e turístico. Centenas e milhares de pessoas, conversava com o Tiago Ferro, cerca de 20% das pessoas que estão presentes na marcha vêm de fora da cidade e acabam consumindo produtos da cidade de Curitiba, hotelaria, turismo, transportes. Isso fomenta também a atividade econômica e gera empregos na cidade. Então, parabenizar a marcha, parabenizar não só o aspecto espiritual, religioso, mas também esse ponto de vista que às vezes fica um pouco de lado, mas do ponto de vista econômico, que é fundamental também nessa época de crise, a geração de empregos e riqueza para o nosso município. Parabéns a todos os organizadores. Perfeito, vereador Bruno Pessutti. Para finalizar as perguntas e também para as considerações finais, vereador Tiago Ferro. Pergunto se mais algum vereador deseja fazer uso da palavra. Não? Então, vereador Tiago Ferro, por gentileza. Quero agradecer ao Comep por vir a esta Casa de Lei, realizar o convite para a Marcha para Jesus 2017, na pessoa do professor Cícero Bezerra. Também agradeço ao pastor Valdemar Clariano, que é o diretor executivo da comissão que realiza a marcha este ano. A Marcha para Jesus, que é cultura já de Curitiba, depois de 25 anos sendo realizada, faz parte do calendário oficial, como bem lembrou o vereador Ezequias, uma lei do vereador Valdemir. Ela é uma referência nacional, a Marcha para Jesus de Curitiba. Ela é uma das primeiras das capitais, e o tema, esse ano de 500 anos de reforma que ainda transforma, ele vai se repetir em várias capitais do nosso país. E eu queria, professor, que o senhor explicasse um pouquinho, quando fala na reforma protestante, hoje há o reconhecimento da Igreja Católica, inclusive na extensão histórica, social, do impacto que teve a reforma protestante. Também gostaria apenas que o senhor falasse um pouco sobre o alinhamento dos núcleos de comunhão pastoral. Nós temos aqui o presidente, o pastor Flávio Saibron, do núcleo de Curitiba, com o Conselho Estadual, que é o Comep, e a Confederação de Conselhos Estaduais no Brasil, que é a Concepab. Muito obrigado a todo o Comep por ter vindo à Câmara de Curitiba. Obrigado, vereador. Com as considerações finais, pastor, gostaríamos que o senhor fizesse suas considerações, respondendo também as perguntas dos vereadores. Pois não, vereador Tiago Ferro. A reforma protestante, o seu legado, né, para o mundo, o professor Euler vai saber muito bem, por exemplo, o desenvolvimento da educação a partir da reforma protestante. Né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, né, de Max Weber,
que dá toda a tônica das universidades no mundo. E vocês sabem muito bem, por exemplo, as grandes universidades, tanto dos Estados Unidos, Harvard, né, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, as grandes universidades da Alemanha e do mundo, que seguem a tradição protestante. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Mackenzie. Mackenzie ele começou aqui no Brasil como uma escola para a formação de filhos de missionários. Então, a tradição protestante, ela traz no seu contexto a questão da educação. A questão social, então, é só você seguir toda a trajetória do calvinismo, né, a partir da cidade de Genebra, que a cidade de Genebra até hoje é considerada uma das cidades modelo de desenvolvimento, onde você faz um equilíbrio, né, entre o capitalismo e as questões sociais, que é o grande debate no mundo hoje. Por exemplo, o debate hoje que a gente vê, nós estamos chegando às polarizações, né? Ou eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Então, de que maneira que a gente discute isso, de que maneira que a gente faz com que os nossos planos governamentais, as nossas políticas governamentais, elas atendam o cidadão. Então, a reforma protestante, ela traz no seu contexto, no seu aspecto, né, de estudo, toda essa contribuição para a sociedade no mundo inteiro. Por exemplo, a tradição, se você pegar a tradição protestante nos Estados Unidos, que foi a chave, né, para o desenvolvimento americano, queira nós concordamos ou não com suas políticas, etc., mas que foi a chave para todo o desenvolvimento e o impacto dos Estados Unidos no mundo. A outra questão que o vereador colocou, o vereador Tiago Ferro, é sobre a interação. Uma das coisas que é importante vocês entenderem, por exemplo, nós, pastores, nós não temos um sindicato, né? Que vocês que lidam com as diferentes categorias aqui na cidade são representados. Aí você tem o sindicato que representa tal setor, e etc. Nós, professores, nós temos o sindicato dos professores, e vocês sabem o que é, né? Lidar com o sindicato de professores, principalmente aqui no estado do Paraná, que não é brincadeira. Agora, nós, pastores, qual é a nossa representatividade? Nossa representatividade são os núcleos, são os conselhos de pastores, aonde nós nos unimos para apoio mútuo, para advogar as nossas causas, para buscar representatividades. Por exemplo, não estranhem vocês que nós vamos ter cada vez mais representantes aqui nessa casa. Não estranhem vocês. Por quê? Nós queremos representatividade. Nós queremos que a sociedade ouça e identifique e participe dos nossos valores e das nossas causas. E os nossos valores e as nossas causas são legítimos porque eles visam o bem-estar da sociedade. Então, essa interação, conselho de pastores, núcleos de pastores, e aí nós temos agora uma confederação nacional de conselho de pastores. Tivemos uma reunião em São Paulo agora esses dias, e nós conseguimos reunir perto de 18 estados estavam representados. Mas nós já tivemos reuniões com 20 estados dessa forma. Vocês tiveram aqui na casa também a visita do cônsul de Israel, né, que trouxe aqui, falou com vocês, etc., que é a partir de um desses relacionamentos da Confederação Brasileira de Conselhos de Pastores. Então, para terminar, eu quero agradecer muito, no nome do Bispo Cirino, que é o nosso presidente, o apoio de vocês, o espaço, a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o evento da Marcha para Jesus e da Semana Cultural. Gostaria de enfatizar mais uma vez, por favor, nos apoiem aí na Semana Cultural, nos ajudem nesse sentido, agilizem os processos, que a tramitação ela flua, né, assim, de uma maneira bem natural, para que nós possamos então implementar a Semana Cultural de forma bem assim objetiva e prática, ajudando as criancinhas lá do bairro, incentivando, né, a participação artística nas escolas e os eventos. Então, professor, ela traz essa ideia, né, de você identificar as artes, identificar futuros aí. Por exemplo, nós tivemos apresentações musicais, apresentação de orquestras, teatro e várias ações nesse sentido. Então, nós contamos com o apoio de vocês, e eu quero agradecer aqui na presença do nosso presidente, Serginho do Posto. Muito obrigado, né, pelo seu apoio e sempre pela prestatividade de vocês. Nós que agradecemos a fala e vim falar um pouquinho da Marcha para Jesus, também da Semana Cultural. Professor, pastor Cícero Bezerra, que é membro do diretor do Conselho de Ministros. Mais uma vez registrando a presença do pastor Iverson Gomes de Lima,
também do pastor Fernando Klingler, isso, é isso? Assessor do prefeito, o pastor Valdemar Clariano, que é coordenador geral da Marcha para Jesus, o Biratã, nosso colega Bira, que é coordenador de ação social, o bispo Antônio Cirino, pai do Tiago Ferro, nosso colega, que é o presidente do Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado, e também do pastor Flávio Sauer, que é do Núcleo Pastoral. Agradecemos e desejamos que a Marcha para Jesus corra com bastante êxito e que vocês têm, a comunidade evangélica também tem contribuído muito com as iniciativas e ações sociais com a cidade de Curitiba e com o Estado. Então, nós que agradecemos o convite do vereador Tiago Ferro, peço agora ao vereador Tiago Ferro que faça a entrega do diploma de participação ao pastor Cícero, em nome da Casa Legislativa de Curitiba. Muito obrigado a vocês.